É oficial, galera. Terminou a novela. O Wendel chegou e já é reforço do São Paulo. E quando que o lateral esquerdo vai estrear? Vamos falar disso aqui nesse vídeo, beleza? E o que a diretoria do São Paulo pensa aí para o lateral esquerdo Patrick? O que vai acontecer com o Patrick agora também? Tem uma atualização aí sobre o Patrick, beleza? E mais uma joia de Cotia pode estar de saída e deve sair do São Paulo. A gente vai falar desse promissor jogador aqui também, que não vem recebendo oportunidades, e um jornalista, inclusive, já traz informações de que ele vai sair do São Paulo, tá bom? Thiago Mendes, então, é o último reforço aí esperado pela diretoria do São Paulo. Para começar esse vídeo, vou deixar essa pergunta para você que está aparecendo aí na tela. Por que os garotos do São Paulo nunca estão prontos? Discurso da própria diretoria do São Paulo. Eu gostaria que você comentasse aí a sua teoria, o que você acha também, se você tem informação, sua opinião, fique à vontade para comentar, porque é verdade, né, galera? A gente sabe que o discurso lá é eles não estão prontos, mas só os do São Paulo, né? Mas enfim, comente aí, fique à vontade para vocês comentarem, beleza? Sem perder tempo, já vamos trazer aqui então uma atualização ou uma informação, já não é atualização, mas é só reforçando aí qual que é o planejamento da diretoria para o Patrick, né, o lateral esquerdo aí. Com a chegada do Wendel, que a gente vai falar já depois do Patrick, o Patrick será emprestado. A ideia da diretoria é exatamente emprestar o Patrick para ele ganhar experiência, já que com o Enzo Dias e com o Wendel, e também muitas vezes ele podendo improvisar ali um zagueiro, né, o próprio Zubeldia, a ideia agora é emprestar o Patrick para que o Patrick ganhe rodagem, experiência, né? Algo semelhante que já aconteceu aí com outros bons jogadores do São Paulo, depois retornaram, voltaram mais experientes, né? Ali com personalidade e conseguiram se firmar, né? Então a ideia do São Paulo, para não perder também a jovem promessa que passou o Patrick, passou aí por todas as categorias de base da seleção brasileira, inclusive, né? Inclusive, só que no São Paulo ele não conseguiu ainda mostrar o potencial que ele mostrou na seleção brasileira, galera. Comente aí o que vocês acham do Patrick também, o que o São Paulo deve fazer, na tua opinião. Pois é, o São Paulo deve emprestar o Patrick. E olha só, se necessário for, galera, o São Paulo pode subir um lateral esquerdo da base, tá? É, tem lá, quem tem lá? Acho que é o Felipe, o Guilherme Reis, se eu não me engano, e o Felipe, né? Tem os dois lá. O Riquelme tá machucado, né? Ó, detalhe, tá, galera? Eu entrei em contato aí para saber sobre a condição do Riquelme, porque eu lembro que o diretor da base lá, o Douglas Schwartzman, eu acho que foi ele que inclusive comentou numa live com o Zanqueta de que o Riquelme ele não seria inscrito na Copa São Paulo, mas ele não preocupava para o decorrer ali, porque ele já treinaria. Então eu fiz uma pergunta aí para algumas pessoas ali ligadas ao São Paulo, né? Eu mandei uma pergunta perguntando, né, se o Riquelme já vai treinar com o sub-20, qual que é o planejamento com o Riquelme. Porque vocês lembram, né, que ele passou o 2024 todo machucado, ele tinha esperança, né, de jogar a Copa São Paulo, ele se recuperou ali no final do ano, acabou se machucando novamente o Riquelme, e agora o Riquelme aí ninguém fala mais nada, nem na base nem no profissional, né? O São Paulo que também vê no Riquelme um grande potencial. Então, só para a gente saber, eu espero a atualização aí do lateral esquerdo Riquelme, que a própria diretoria lá, né, considera ele com uma das maiores joias também lá de Cotia. Então, vamos ver se a gente vai ter atualização e uma resposta sobre o lateral esquerdo de Riquelme de apenas 18 anos. Assim que eles responderem, eu trago essa informação para vocês aqui também, beleza? E falando aqui, né, da base, vamos falar aqui agora, galera, sem enrolação, sem demorar nesse vídeo aqui, que é o seguinte, né? Qual que é o planejamento do São Paulo para os garotos e tem mais um aí que pode sair, tá? Olha só, o Rian Francisco, a gente sabe que a gente espera dele oportunidades, espera do Zubeldia, da diretoria, oportunidades, é um garoto diferente e tal, diferenciado, a gente espera que ele jogue e tal. O Rian Francisco, a diretoria já disse que vai com calma com esse jogador. Outros jogadores que eles disseram a mesma coisa no passado, quando subiram, William Gomes, né? A gente já sabe que já foi vendido, o Moreira também, aí já foi praticamente de graça, foi lá para o Porto, e o Henrique Carmo. Olha só o Henrique Carmo. O Henrique Carmo, o empresário dele, né? O staff dele ali é chefiado pelo Wagner Ribeiro. Wagner Ribeiro, aquele que foi empresário do Robinho, do Kaká, do Neymar, né? Do Lucas, né? E agora é o seguinte, cara, o jornalista, o Alexander Vieira, ele trouxe uma informação aí que é o seguinte, né?
ele apurou aí com fontes ligadas lá no São Paulo, que se o jogador não tiver oportunidade até o meio do ano agora, ele vai sair. O empresário vai tirar ele do São Paulo e vai dar um jeito de vender o jogador. O Henrique Carmo também, galera, é uma das baitas promessas de Cotia. Baitas promessas. Não que ele seja um grande jogador, mas promessa é promessa, você nunca sabe que nível que vai atingir esse jogador, tá? É porque a gente sabe que jogar na base é uma coisa, é bem verdade, mas no profissional é outra, tal. Mas se você não vê o jogador em campo no profissional, se você não vê ele nem treinando, então ninguém sabe como que é o jogador. A diretoria aí, então, sabendo que precisa vender jogador, precisa de grana, então, inclusive, o Henrique Carmo, galera, pode ser mais um jogador, uma joia de Cotia a estar de saída. Por que eu falo joia, galera? Porque a própria diretoria diz que é joia, então eu só estou usando aqui o que a diretoria fala, as joias de Cotia, por isso que a gente fala joia, né? Então, muitas vezes pode ser que não seja uma joia tão valiosa, mas é um jogador promissor, assim como era o William Gomes, teve oportunidade, o Henrique Carmo acho que chegou o quê? Entrar 2 vezes, não sei, praticamente nem jogou também. E pelo andar da carruagem, com esses jogadores mais experientes que estão chegando no São Paulo, com outros ali da base também que subiram, o Henrique Carmo também é outro jogador que vai perder espaço, tá? Jogador que eu acho muito bom tecnicamente, inteligente, driblador, é aquela coisa toda. É aquilo que a gente sempre fala. Se você tinha o Wellington Rato, você tinha o Michel Araújo, aí você tem o Eric e tal, você tem esses jogadores, mesmo que você suba uns jogadores ali da base, eles acabam perdendo o foco, porque eles não têm oportunidade. Vejo que é a mesma coisa com o William Gomes agora é com o Henrique Carmo, né? Falta espaço, falta oportunidade, vai pintar a proposta, baixa, o jogador vai sair. E olha só, segundo o Alexander Vieira, o São Paulo chegou a receber propostas na última janela de 4,5 milhões de euros aí dele, proposta do Ajax, só que o São Paulo resolveu segurar, não vender o jogador. O jogador já foi sondado aí pelo Bayern de Munique, né? Também por alguns times da Itália. Agora o PSV da Holanda, inclusive, está disposto a levar o jogador, sim, tá? Segundo Alexander Vieira, na próxima janela agora do meio do ano, eles vêm aí com uma proposta maior e deve levar o Henrique Carmo. Agora, tem uma condição para o jogador não ser vendido, segundo o jornalista, segundo o seu próprio empresário, é o jogador ser utilizado. Se ele for utilizado, tiver condições de jogar, mostrar serviço, aí, beleza, ele pode ter uma vida longa no São Paulo, ser valorizado e depois o São Paulo ganhar até mais. Mas se no meio do ano é a condição, se o jogador não tiver oportunidades, o Henrique Carmo, então, é mais um aí de saída do São Paulo. Eu, assim, galera, eu só acho isso, assim, uma coisa meio absurda, chega a ser inacreditável, sabe, assim, você ter, assim, um planejamento com a base, você sobe os caras, mas não usa eles. Para que sobe, então, né? Se eles tinham apenas 16, 17 anos, deixasse lá para jogar a Copa São Paulo, sub-20, né? Mas aí sobe os caras naquela pressão toda, aí o cara acaba não tendo oportunidade. E aí depende muito do treinador. Por exemplo, tá? Não estou dizendo que eu queria o Rogério Ceni, mas se fosse o Rogério Ceni, eu acredito que ele usaria os garotos. Se fosse o Dorival Júnior também, acredito que ele usaria ali alguns garotos, né? O próprio Fernando Diniz, eu não estou dizendo que eu quero esses treinadores no São Paulo, estou dizendo o perfil de treinador. O Vanderlei Luxemburgo, um treinador que trabalha também com esse estilo de jogadores mais jovens. O próprio Renato Gaúcho também lança jogadores, trabalha com jogadores mais jovens. Estou dizendo o perfil, tá, galera? É que o Zubeldia, cara, de verdade, a gente já viu que não é muito o perfil dele. Ele fala uma coisa e faz totalmente diferente. Né, do Rian Francisco é um exemplo claro. Você tem baita de uma revelação, né? Você tem ali um jogador que já fez tudo que tinha para fazer na base, aí vai para o profissional, onde você espera que ele jogue, o cara entra, né? O treinador tem medo de colocar o garoto, então a gente não sabe o que vai acontecer realmente com esses garotos aí, mas tá aí para vocês informação. Henrique Carmo no meio do ano pode estar de saída do São Paulo também. Olha, Zubeldia, a torcida vai cobrar mais uma vez para você usar os garotos. Vamos ficar de olho então e a gente vai acompanhando. Você conhece o Henrique Carmo? Comenta aí. Eu conheço, já vi jogar no sub-17 lá, jogou também pouco no sub-20. Pelo talento que ele tinha na base, dava para imaginar que no profissional ele pudesse ser ali alguém diferenciado, tá? E assim, não é que o cara precisa ter o corpo lá do Hendrick. O cara pode ter uma fisiologia diferente, não significa que ele é magro, porque ele também é um fraquinho, né? Tem que acabar com esse discurso também no São Paulo, cara.
Olha só, gente, comenta aí, fica à vontade, deixa o like, compartilha, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui no canal. Dá aquela moral aí, tamo junto, vamos São Paulo, não esquece de se inscrever aí no canal, beleza? Olha só, galera, então ontem a gente falou do Cédric Soares, foi apresentado, tal, já é jogador do São Paulo, já passou pelos exames médicos, e ontem chegou o Wendel, galera, o Wendel chegou ali provavelmente quase às 11 horas da noite ali, eu acho que foi isso, né? Eu vi que tinha dois canais fazendo a cobertura ali, dois programas da chegada dele, e aí o Wendel chegou, né, conversou ali com os jornalistas, o cara bastante educado, o Wendel, né? Você vê que é um jogador humilde, jogador que inclusive já chega pronto. Ele disse que está pronto para jogar, o que falta é ritmo de jogo. E no dia a dia, nos treinamentos, nos jogos aí vai melhorando mais ainda e pegando o ritmo de jogo. Ele agradeceu demais aí ao empenho do São Paulo, tá? A dedicação do São Paulo, da diretoria do São Paulo, do treinador, de todos aí os envolvidos para trazer o jogador, né? Porque assim, ele chega, galera, inclusive com o status de titular, o Wendel, tá? A prioridade do São Paulo sempre foi o Wendel, vocês sabem disso. Então, o Wendel chega agora com o status de titular. Mas o titular, ok, nesse momento é o Enzo Dias. Só que eu só acho, opinião, tá? Não é uma informação. Eu acho que o Wendel será o titular, o Enzo Dias vai ser o reserva. E eu acho também que o Enzo Dias fica até só o final do ano no São Paulo. E eu acho que ele não vai depois do São Paulo comprar o Enzo Dias. Não sei porquê, tá? Talvez não vai ficar com dois jogadores caros para a posição da lateral esquerda. Mas a ideia inicial agora é você ter pelo menos os dois esse ano aí, que serão dois bons laterais. A lateral esquerda resolvida, a lateral direita ali com o Cédric, com o Igor Vinícius, né? E também o Mike tá treinando, inclusive treinou ontem, o Mike, lateral direito, tá, galera? Do Sub-20, ele tá treinando com o profissional, então, assim, tendência, cara, é a tendência no futuro o Mike ter oportunidade. Se a gente for falar de bastidores, cara, eu poderia falar para vocês aqui, eu cravo que o Mike vai ter oportunidade, porque o empresário deles é um dos mais fortes aí do futebol brasileiro, do futebol sul-americano, mundial. O cara tem muito poder mesmo, o empresário dele. Então, quando se fala de empresário no futebol, cara, aí o empresário tem muita influência. Então, o Mike, eu acredito que aí nos próximos jogos, vai passando o tempinho, quando tiver uma brecha, ele vai ter oportunidade. E o Mike, eu acho que é o estilo de jogador, na minha opinião, que quando ele tiver uma oportunidade, ele não vai largar mais. Muito bom jogador, tem muito potencial. São Paulo tá com uma safra legal aí de Cotia, beleza? Comenta também, fica à vontade para vocês comentarem aí também a questão do Mike. Ah, só lembrando, tá? O Wendel vai e chegou ontem à noite, hoje já vai, de manhã já iria lá para agora de manhã, né? Vai para o CT da Barra Funda fazer exames médicos, exames físicos, se preparar, anunciar ali depois. São Paulo deve anunciar ele aí, acho que na quinta-feira, como eu comentei com vocês aí, na quinta-feira, depois do jogo contra o Novo Horizontino, para ser o reforço do São Paulo também para 2025. Então, acabou a novela, tá? O Wendel chega e é jogador do São Paulo. Enfim, deu certo uma novela no São Paulo também, não é verdade, galera? E só para a gente encerrar aqui, o São Paulo ainda espera o seu último reforço aí para 2025, pelo menos nessa janela, que é o volante Thiago Mendes. Né? A esposa dele já está anunciando as coisas tudo para vender lá. Thiago Mendes já está dando seu jeitinho lá para se mudar. O jogador já quer chegar agora também, assim como o Wendel, que gostou de ter chegado agora. A diretoria ainda insiste aí com seu empresário, o Paulo Pitombeira, eles estão bolando aí um plano para uma liberação já imediata lá do Al Rayyan do Catar. Então o Thiago Mendes ainda é esperado, pode acontecer o Thiago Mendes agora ainda em fevereiro, não em junho, tá? Então, Thiago Mendes seria o último reforço do São Paulo. Tem gente que não considera como reforço. Eu falo reforço porque jogador que chega vai agregar, na minha opinião. Para mim, eu vejo como reforço. Agora, o que ele vai contribuir dentro de campo, isso aí vai depender do jogador, né, galera? Óbvio, né? Então, vamos ver. Eu torço para que todos esses que cheguem honrem a camisa do São Paulo. Galera, é isso, vídeo curto aqui, eu falei para vocês que ia ser um vídeo mais curto aqui hoje do Mercado da Bola. Hoje a gente tem live, hoje à tarde também a gente faz vídeo lá no outro canal, no Big TV SPFC, mas à noite, às 8 da noite, a gente tem o Tricolor de Coração, eu, o Drex, o Marcelo Balboa e o Rodrigão lá do Papo Tricolor, beleza? Tamo junto aí, não esquece de deixar aquele like, como sempre, vamos São Paulo. Forte abraço, galera!